Hello everyone, how are you today? I hope you are doing very fine. So let's begin our class of today, tá? So open your book on the page 76, please. I'm gonna put the audio, tá? Então a teacher vai colocar o áudio, tá? Aqui da página 76. Aqui da página 76 e aí nós vamos nos falando, tá bom? Deixa eu colocar aqui, esse aqui... Ah, tá, esqueci de falar, tá? Hoje a gente vai iniciar o Chapter 5 e a gente vai começar a ver principalmente o Present Perfect, tá? O Past Perfect, tá? Já já nós vamos ver o que a teacher significa com isso, o que eu quero dizer com isso. 1 second. Vou colocar. Chapter 5, Kit 3, You Tell. Chapter 5, My days have been busy. Henry, have you got a job? Yeah, guess where? Tell me. I've got a job with my father, here in his repair shop. Great, Henry. More flexibility for you in all ways. Not at all, Pedro. Flexibility here doesn't mean anything. Dad makes me work hard. Come on, I doubt it. Mr. Zuba is cool. Pedro, I have to go over Cape Town looking for car pieces. To fix his customers' cars, I have to go to the banks. 3 of them at least, every day, and in the evening I have to study for school. There are a lot of research to do. Teachers give us a day to give them back. My days have been busy. Oh, I'm stressed. Easy, boy. I know, sorry. It's just Nocathula symptoms. I'm fine. Nocathula? What's that? My father's first name. Vou colocar mais uma vez, gente. Kit 3, You Tell. Chapter 5, My days have been busy. Henry, have you got a job? Yeah, guess where? Tell me. I've got a job with my father, here in his repair shop. Great, Henry. More flexibility for you in all ways. Not at all, Pedro. Flexibility here doesn't mean anything. Dad makes me work hard. Come on, I doubt it. Mr. Zuba is cool. Pedro, I have to go over Cape Town looking for car pieces. To fix his customers' cars, I have to go to the banks. 3 of them at least, every day, and in the evening I have to study for school. There are a lot of research to do. Teachers give us a day to give them back. My days have been busy. Oh, I'm stressed. Easy, boy. I know, sorry. It's just Nocathula symptoms. I'm fine. Nocathula? What's that? My father's first name. Então, gente, agora a teacher vai por a última vez para maior entendimento, tá bom? Vamos lá, para a última vez. E aí, se vocês continuarem não entendendo, aí você entra em contato com a teacher e a gente vai discutindo junto suas dúvidas e tal. Kit 3, You Tell. Chapter 5, My days have been busy. Henry, have you got a job? Yeah, guess where? Tell me. I've got a job with my father, here in his repair shop. Great, Henry. More flexibility for you in all ways. Not at all, Pedro. Flexibility here doesn't mean anything. Dad makes me work hard. Come on, I doubt it. Mr. Zuba is cool. Pedro, I have to go over Cape Town looking for car pieces. To fix his customers' cars, I have to go to the banks. 3 of them at least, every day, and in the evening I have to study for school. There are a lot of research to do. Teachers give us a day to give them back. My days have been busy. Oh, I'm stressed. Easy, boy. I know, sorry. It's just Nocathula symptoms. I'm fine. Nocathula? What's that? My father's first name. Então, beleza. O Henry conseguiu um novo emprego na loja do pai dele e tal, mas ele não está muito contente com isso, porque ele tem que trabalhar praticamente que o dobro, né, por ser filho, né? Ele tem que fazer os pagamentos, procurar por peças de carros. Acho que tem que ir ao banco também, 3 vezes ao dia, dependendo do dia, né? E ele também, fora que ele tem a escola, né? Não tá muito legal, tá bem ocupado, tá bem estressante a semana dele. E aí eles fazem uma piadinha no final, que é sintomas de Nocathula.
Aí o cara fala, né? O Pedro fala, what is that? Nocotula? What is that? My father's first name. Então é o nome do pai dele. É os sintomas do Sr. Nocotula. Que nome estranho, né? Diferente. So let's turn our page. Então vamos lá, gente. Aqui nós começamos o past perfect, né? O que é o past perfect, gente? Vamos dar uma lida aqui embaixo. Deixa eu ver se tá bom pra vocês a imagem. I believe. Deixa eu ver. Ok. Então a gente vai ler esse aqui, ó. O past perfect. We use when an action occurred before another past action or event. Tá? Então nós usamos uma ação ocorrida antes de outra ação passada ou evento. It can also show that something happened before a specific time in the past. Então nós vamos usar essa ação, né? Nós usamos essa ação quando nós usamos esse tempo verbal quando uma ação ocorreu antes de outra ação no passado. Isso também pode mostrar que alguma coisa aconteceu durante um específico tempo no passado. What the fuck, teacher, do you mean? Então vamos lá. I had been busy. Então eu tenho estado ocupado, né? I had been busy, sorry. Então ele tem estado ocupado, ele está ocupado. Eu tenho estado ocupado. Qual que é a diferença, né, teacher? Como assim? Normalmente, eu entendo esse exemplo, mas é interessante a gente entender que, por exemplo, o past perfect, ele vai vir normalmente, né, dependendo do caso, ele pode vir também com outra frase aí no passado simples. Como assim? Dá uma olhada aqui em cima, ó. Deixa eu ver se vai um pouquinho. Ó, teacher que escreveu isso aqui. The airplane had taken off when I arrived at the airport. Então, o avião tinha decolado quando eu cheguei no aeroporto. Essa primeira parte aqui, ela tá no past perfect. E essa frase aqui, nessa continuação, né? Mesma oração. Mas essa parte aqui, ela tá no passado simples. Como assim, teacher? Saiba que, pra gente montar uma frase no passado perfeito, né? No past perfect, ele tem que ter o sujeito, o auxiliar had, sempre o had, não importa se é he, she ou it, you, we and they had, mais o verbo no particípio passado e complemento tal, tá bom? Então aqui ó, tem o sujeito, the airplane é o sujeito, né? It, a aeronave, ó, o had, tinha decolado, taken off é um verbo frasal, taken off é o verbo frasal de decolar. Tá? Então, em vez de ficar take, ficou taken, porque particípio passado. Então, the airplane had taken off. É a mesma coisa, eu poderia estar falando sem esse cara aqui, ó. The airplane had taken off. O aeroporto tinha decolado. O avião tinha decolado. O avião tinha decolado. Eu estive ocupado, né? I had been busy. Eu tinha estado ocupado. Tá no passado. I had been busy in the last, deixa eu ver. I had been busy during my test week. Eu tinha estado ocupado durante minha semana de testes na escola, por exemplo. Mas agora vamos voltar nessa daqui. Eu poderia ter falado só até aqui, até no off. The airplane had taken off. A aeronave, né, o avião tinha decolado. Tá no passado perfeito, tá? Isso aqui é um complemento, né? Não é bem um complemento, mas é para mim explicar para vocês ainda mais que a próxima ação, né? A próxima frase, ela vai estar no passado simples. Em vez de ficar arrive, ficou arrived. When I arrived at the airport. Quando eu cheguei no aeroporto. O avião tinha decolado quando eu cheguei no aeroporto. Tá tudo no passado. Mas antes de eu ter chegado no aeroporto, já tinha acontecido alguma coisa. É um passado perfeito. Aconteceu outra coisa antes da minha ação passada. Eu poderia estar invertendo, When I arrived at the airport, the airplane had taken off.
quando eu cheguei no aeroporto, a aeronave já tinha decolado. Entenderam? Deu para entender mais ou menos? Eu quero que vocês entendam que dá pra gente colocar, né? Isso aqui é uma forma de vocês entenderem mais. Não significa necessariamente que vai ter uma outra frase só no passado simples junto, tá? Se já tiver esse cara aqui, ó, o had mais o verbo no particípio passado, significa que esse cara aqui já tá no past perfect, tá? Past perfect. Alguma coisa aconteceu em determinado tempo no passado, tá bom? Ok? Isso aqui foi para exemplificar. Tá? Pode estar as duas juntas, se ficar mais fácil para você, comece a treinar com as duas juntas, mas não é difícil. Aconteceu alguma coisa, né? Já tinha acontecido alguma coisa quando eu fiz outra coisa. Quando eu fiz outra coisa, já tinha acontecido outra coisa. When I arrived at the airport, the airplane had taken off. Quando eu cheguei no aeroporto, a aeronave já tinha decolado. A aeronave já tinha decolado quando eu cheguei ao aeroporto. Entenderam? Tranquilo? É isso aqui que você tem que se atentar, tá? Sujeito, had, particípio passado, verbo particípio passado, tá bom? Tranquilo, guys? Vamos continuar aqui. Já li isso aqui pra vocês. A gente vai ver as fórmulas, né? Nossa, teacher, como assim? Eu tenho a fórmula contraída tem esse D aqui. Como assim, teacher? What the fuck? Como que eu vou saber? A gente não acabou de aprender do would, lá do would like? A fórmula contraída do would é a mesma coisa. Como é que eu vou saber diferenciar? Gente, é questão de você ver, né? O would like, né? Para ter um would, né? Lembra que o verbo modal, o verbo que precedeu, né? O verbo que passar, né? Do would, ele vai estar na sua fórmula original, tá? Você não vai achar esse I'd like, né, como um past perfect. Você não vai achar isso. Se tiver I'd like, vai ser um would like, porque a gente não acabou de ver que o verbo que vai passar do nosso auxiliar, né, o verbo ele tem que estar no particípio passado. Like, por exemplo, não tem como, vai ficar de outro jeito no particípio passado, não tem como, tá? Então fique tranquilo. Se você ver esse negocinho aqui e tiver um verbo no particípio passado, pode ter certeza que é um past perfect, tá? Não é uma contração do would. Porque se tivesse um would ou qualquer outro verbo modal, né? Porque poderia ser um could, né? O verbo, né, que passar dele vai estar na sua fórmula do infinitivo, fórmula normal. Aí vocês vão ver, tá? Então fiquem tranquilos que não tem como confundir, tá? Então aqui a full form, né? A fórmula não fórmula cheia, é sem ser contraído. I had, you had, he had, she had, it had, we had, they had. Aqui, ó, I'd, you'd, she'd, he'd, she'd, it, we'd, they'd, tá? E a negativa forma, né? A fórmula negativa é I hadn't, you hadn't, he hadn't, she hadn't, it hadn't, we hadn't, they hadn't, tá? E o que é esse hadn't? É a contraction do had mais o not. Tranquilo? De boa? Então, vamos ver aqui. Agora que a gente tem algumas perguntas aqui, algumas interrogativa, afirmativa e negativa. Had you worked there before? Você já tinha trabalhado lá antes? We had worked there. Nós tínhamos trabalhado lá. We hadn't worked there before. Nós não tínhamos trabalhado lá antes. Had you eaten in that restaurant before? Já tinha comido naquele restaurante antes? Had you eaten in that restaurant before? Você já tinha comido lá antes? Mesma coisa a gente perguntar. Já tinha comido lá antes? I had eaten there. Eu já tinha comido lá. I hadn't eaten there. Eu não tinha comido lá. Had Mr. Nokotula Zuber been busy? O Sr. Nokotula já esteve ocupado? He had been busy. Ele estava ocupado, né? We hadn't been busy. Ele tinha estado ocupado, né? Ele tinha estado ocupado, ele não tinha estado ocupado, tá bom? Ó, percebam. Teacher, você acabou de ensinar que é assim. Por que tá o had na frente? Gente, se for question, o had, né, o auxiliar sempre vai vir na frente do sujeito, tá?
Então, ao invés de ficar we had, fica had you e vira uma question, tá? E negativa, né? Se você quiser falar que alguma coisa, né, no passado não tinha acontecido, né? Não tinha, sei lá, não estava acontecendo, é had mais not, tá bom? É a mesma coisa, coloca um had aqui mais um not aqui, pronto, vira uma negativa, tá? Dúvidas? Choros, lamentações? Vamos virar aqui. Isso aqui tá vamos na página 79, tá? Eu não vou colocar porque eu vi que a teacher já tinha feito. Acho que eu não tinha nada pra fazer, eu acabei fazendo, tá? Então vamos lá na página 79, tá? Todo mundo pega o livro. E aqui a gente tem, o que a teacher acabou de falar, né? É a gramática é a gramática da question do past perfect, tá? Tranquilo, bem de boa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar pelo menos um zoom. Ai, vai ficar muito feio. Pronto. Ó, então a gente tem aqui, ó, grammar da question. Vem o had na frente, depois os sujeitos. Lembra que a had não importa se é a, you, we, they ou he, she, it. Vai ser sempre had, tá? Para o past perfect. E aqui, ó, o particípio passado do verbo, né? E mais o complemento. Então, o particípio passado do verbo. Então, o verbo have fica had. O verbo get fica got. O verbo work fica worked. O verbo give, no particípio passado, fica given, tá? Tá bom? Tranquilo? E por aí vai. Tem outros verbos aqui no particípio. Então, had you given up of your dreams? Você tinha desistido dos seus sonhos? Had you given up your dreams? Você tinha desistido dos seus sonhos? É bem de boa, né? Had she had a good day? Ela tinha tido um bom dia? Ela tinha tido um bom dia? E por aí vai, gente. Não é tão difícil assim, não. Lembra que é o passado mais do que o passado. Aí, vamos lá. Continuando lá na página 79, vamos fazer as questions. Ó. A gente tem de um lado o make questions. Ah, eu vou virar, tô nem aí. Tem os make questions. É só você fazer as questions, tá? Had you worked before? Você já tinha trabalhado antes? Had he called you yet? Ele já tinha te chamado? Te ligado? Had we gone to Africa before? Nós já tínhamos ido à África antes? E aqui a gente vai criar sentenças, tá? Então, pode ser tanto negativa, quanto afirmativa, quanto afirmativa, interrogativa, negativa. Você decide, tá bom? Então, she eats sushi. Pode ser she had eaten sushi. Ou had she eaten sushi. Ou she hadn't eaten sushi. Tranquilo? Beleza? Bora lá, então. Você vai fazer essa atividade aqui. Bem tranquilo. Bem de boa. E aqui a gente tem outras atividades. Ask with had and answer. Pergunte com had e responda com ele também. Então a gente tem o we been fine. Tranquilo. Had we been fine? Nós estávamos bem. Nós tínhamos estado bem. Nós estávamos bem. Nós estávamos bem. Deixa eu ver. Had we been fine when we called a doctor? Nós estávamos bem quando chamamos um doutor? Pergunta de louco, né? Nós estávamos bem quando chamamos um doutor? Não precisa ter complemento, tá? Mas é só para teacher explicar para vocês, tá? We had been fine. E aí a gente responde na afirmativa ou na negativa, usando sempre o had e o verbo no particípio passado. Não se esqueçam, tá? You seen my assistant. You paid the bills. Então vi do meu assistente, pagar as contas, worked hard, trabalhado muito, been abroad, estado no exterior, né? Been sick, estado doente, talked to me, falado comigo, worked, trabalhado, tá bom?
Acharam difícil a matéria de hoje, gente? A gente vai trabalhar mais um pouquinho, tá? Fica tranquilo. Não tenham dúvidas, não tenham medo. Então, tentem fazer esse exercício sozinhos aqui. Não confiem nisso aqui, tá? Não confiem 100% nisso aqui. Usem a sabedoria de vocês, o que vocês entenderam, tá? E entrem em contato com a teacher, tá? Que eu vou falando com vocês, tá? So, guys, I hope you have enjoyed this class. If you have any doubts, contact me and I'll be waiting for you, guys. Se tiverem alguma dúvida, falem comigo, tá? O teacher tá esperando. So, bye bye, guys. See you soon.